Marcos capítulo 1. Verso 15 diz assim, Marcos 1,15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Até aí, fecha os olhos, vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nos achegamos diante de Ti, Senhor. Cônscios da nossa dependência, da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, diante da Sua grandeza e da Sua majestade. Com temor e tremor nos achegamos diante de Ti. Ó Deus Santo, usa da graça, da Sua graça conosco essa noite. Despeja dessa graça gloriosa, abundante, sobre todos nós. Salva-nos, Senhor, seremos salvos. Liberta-nos e seremos livres. Santifica-nos e seremos santos. Oh Deus Santo, faz Teu reino avançar essa noite. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos iniciar. Como que eu inicio a mensagem? Como eu abordo o pecador? Como eu prego para uma senhora, um bêbado, um drogado, a minha mãe, num púlpito, numa missão? Como que eu começo a abordagem? Está aqui, né? Como abordar o pecador? A obra do evangelismo consiste em levar pecadores ao arrependimento e à fé. É o que está em Marcos, o primeiro sermão de Jesus. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. A única maneira de pecadores serem salvos, grave isso e não esqueça jamais, é se arrependendo e crendo. Ok? A tua mãe ímpia, teu pai ímpio, teu vizinho, o traficante, que estão condenados até o pescoço ao inferno, como eles podem ser salvos? Qual é a única maneira deles serem salvos? Se arrependendo e crendo. Então a tarefa da grande comissão consiste em levar dos maiores aos menores, dos pequenos e os grandes, é levá-los ao arrependimento e à fé. É isso que você tem que fazer com teu pai, mãe, irmão, ou seja quem for. Como evangelizar? O julgamento de Deus. Grave essa palavra, o julgamento de Deus. Nós estudamos antes, nós estamos estudando como abordar o pecador, ok? Como eu inicio o evangelismo. Primeiro apresentando a lei de Moisés ao pecador. Não foi isso? Você expõe a lei para que ele reconheça o seu pecado e clame para o arrependimento. Você não inicia o evangelismo dizendo, Jesus te ama. Deus tem um plano maravilhoso. Não, você inicia o evangelismo expondo a lei, para que ele reconheça o pecado e clame por arrependimento. Apresentamos depois o amor de Deus demonstrado na cruz. A lei leva o pecador ao arrependimento. As promessas do evangelho levam o pecador à fé. A tarefa da grande comissão consiste em levar ao arrependimento e à fé. Você espanca o pecador com a lei, tira dele toda a esperança de salvação em si mesmo, através da lei, tira todo o mérito dele através da lei. E agora você apresenta o amor de Deus, demonstrado nas promessas do Evangelho, na cruz de Cristo. Uma vez que ele perdeu a esperança nele próprio pela lei, agora ele vai lançar a esperança em outro, a fé. Em quem? Em Cristo. Quando você demonstrar as promessas. É assim que nós iniciamos o evangelismo, a abordagem. Há uma terceira abordagem que não pode ser omitida. Agora é a hora de fazermos a exposição do julgamento de Deus. Pois esse também pode levá-los ao arrependimento e à fé. Agora é a hora de nós apresentarmos o julgamento de Deus. É a terceira abordagem.
O julgamento de Deus é frequentemente omitido no evangelismo moderno. Qual a última vez que você evangelizou alguém mencionando o julgamento de Deus? Qual a última vez que você disse para sua mãe que ela está sob juízo? Qual a última vez que você disse para um drogado que ele há de prestar contas diante do trono de Deus? Qual a última vez que você, explanando as Escrituras, disse: e todos estarão de pé diante do tribunal de Cristo? Nós não podemos omitir. O julgamento de Deus é frequentemente omitido. É frequentemente omitido do evangelismo moderno. Eles não pregam com o evangelismo. Você já parou para pensar nisso? Tem uma pessoa no leito de hospital. Quem visita tanto hospitais aí? Hospitais. Você está com um acidentado, alguém numa UTI, alguém num câncer terminal. O que você vai falar para ela? Que Jesus ama ela? A pessoa está na iminência da morte. Você vai falar que Jesus ama ela? Que Jesus vai curar? Que Jesus está do lado dela passando a mão na mãozinha? Ou você vai dizer: minha senhora, você pode estar segundos do julgamento. A senhora está... Alguém já foi num leito de hospital e dizer: minha senhora, a senhora vai se encontrar com o trono de Deus agora. Já parou para pensar? Mas como o senhor me diz isso? Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma vez só, e logo após isso, vem o julgamento. Não, a gente fica enchendo de lorota o povo no leito do hospital, em vez de dizer: minha senhora, arrependa-se, a senhora vai morrer e vai se encontrar com Cristo. A senhora vai morrer e vai dar conta das suas obras. Arrependa-se. Nós não evangelizamos fazendo isso. Aí sabe o que a gente dá? Uma falsa segurança de salvação. Jesus te ama, Ele vai curar, fique em paz. Aí a mulher morre. Aí quando a mulher morre, tudo que ela vai lembrar no julgamento é: Ele me ama, eu estou em paz. Mas ela vai estar diante do trono para ser julgada. E ninguém advertiu sobre isso. Ninguém disse que ela prestaria contas. Ninguém disse que ela deveria se arrepender. Ninguém disse que a vida dela ia ser exposta. Nós não podemos omitir. O julgamento de Deus é frequentemente omitido do evangelismo moderno. Porém, Cristo ordenou que pregássemos o julgamento. Você sabia disso? Olha o que diz em Atos 10, 40 e 42. E Cristo nos mandou pregar ao povo. O que Cristo nos mandou pregar? E testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. É Pedro quem está dizendo que Cristo mandou eles evangelizar e mencionar no evangelismo o julgamento. Olha o texto: Cristo nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dentro da tarefa da grande comissão, dentro do evangelismo bíblico, está contida a mensagem do julgamento. Os homens devem ser advertidos, os pecadores devem ser advertidos do julgamento. Eles passarão por um julgamento. Então você pode notar que é escriturístico. Grave você que vai sair o evangelismo, que vai sair as missões. Você deve falar da natureza do homem. Você deve falar da natureza de Deus. Você deve falar da cruz de Cristo. Você deve falar da boa notícia. Mas você também deve advertir os homens do julgamento. Eles serão julgados. E foi uma ordem de Jesus para Pedro, para os apóstolos e na grande comissão. Ele nos mandou pregar o quê? Juiz dos vivos e dos mortos, que Deus julgará os homens, que eles estarão diante do trono de Deus. Você pode ver isso claramente nas mensagens dos apóstolos. Você pode ver isso claramente. Veja, por exemplo,
Paulo pregando em Atenas. Olha só, Paulo está evangelizando. Veja o conteúdo da mensagem evangelística de Paulo. Atos 17, 30 e 31. Paulo está no Areópago, está em Atenas. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo. Paulo, no seu discurso evangelístico em Atenas, menciona o julgamento. Contém o julgamento no discurso de Paulo. Você vê que isso era comum na mensagem dos apóstolos. Mas hoje os apóstolos modernos não vão falar de julgamento. O evangelismo moderno não prega o julgamento. A igreja moderna não ensina o julgamento. Ninguém quer falar de um evangelho de cruz, dolorido. Ninguém quer espantar os fiéis. Ninguém quer espantar os pecadores. Então eles omitem o julgamento do pecador. Mas você vê claramente, Paulo no seu primeiro discurso para os epicureus, estoicos, ele menciona no seu sermão evangelístico do julgamento. E fala isso com uma imperiosidade, porque porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Deixa eu dizer algo para você que está aqui. Você já se deu conta que você será julgado? Você se deu conta que aqueles que estão sentados aqui serão julgados? Aqui está dizendo, com justiça há de julgar o mundo. Os salvos e os não salvos serão julgados. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. E nós não podemos omitir isso do pecador. Veja, por exemplo, Paulo para Félix, governador da Judéia. Ele está fazendo um discurso para Félix e sua esposa Drusila. Paulo está preso e está passando de mão em mão, Festo, Agripa, Félix. E onde Paulo passa, ele testifica, ele testemunha, ele prega. A defesa de Paulo, o discurso de defesa de Paulo é pregar o evangelho. Paulo se defendia pregando o evangelho. Agora vai dizer para o governador da Judéia, olha o que ele diz, Atos 24, 25. Vindo Félix, com sua mulher Drusila, mandou chamar a Paulo. E este Félix ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele, olha o que Paulo estava tratando, pregando para Félix. E tratando ele da justiça, da temperança e o domínio próprio, e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei novamente. O que Paulo estava tratando com Félix? Qual era o discurso de Paulo para Félix? Como Paulo evangelizou Félix? Falando do julgamento. Você, Félix, estará diante do trono. Você, Félix, será julgado pelo seu governo. Você, Félix, dará contas dos seus pecados. A Bíblia diz qual foi a reação de Félix? Espavorido, estupefato. Félix baixou a pressão, perdeu o ar. Para, Paulo. Chega, basta. Outra hora trataremos disso. É assim que pecadores serão salvos. É assim que pecadores virão ao arrependimento. Se você iniciar com o evangelismo com o julgamento. Você pode ver isso claramente nas mensagens dos apóstolos. Vejamos Pedro agora. Ele está na casa do centurião Cornélio, da corte chamada italiana. Você se lembra desse discurso, Atos 10? Olha só o que Pedro evangeliza, como evangeliza Atos 10, 40, 42. A este, Jesus, ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. No discurso evangelístico de Pedro para a família de Cornélio, estava contida a mensagem do julgamento, do juízo divino, da ira vindoura, da prestação de contas.
Você vê que era comum entre os apóstolos a pregação do juízo. Se nós queremos cumprir a tarefa da grande comissão, não podemos omitir os pecadores do juízo divino. Será que Paulo não viu Félix? Não viu Agripa, não viu Festo? Será que Paulo não viu a idade avançada de Félix e disse: Félix, meu velho, Félix, meu camarada, seus dias estão chegando. Félix, você precisa saber que você vai estar num tribunal maior que o seu, num trono maior que o seu, e você vai obedecer uma legislação maior que a sua. Você vai dar contas, Félix. Nós precisamos falar isso. Você, Mateus, que está tendo trabalho com aqueles ateus, reúne eles numa roda de escola e diga para eles, crendo ou não, acreditando ou não, vocês vão dar conta no dia do julgamento. Começa a dizer isso. Depois de havermos aprendido essa grande verdade do julgamento divino, que deve fazer parte da pregação do Evangelho, devemos, juntamente com os apóstolos, anunciar aos homens a certeza do julgamento de Deus. Você já viu, então, que é escriturístico, bíblico, pregar sobre o julgamento. Nós estamos aqui abordando como iniciar o evangelismo, como se aborda o pecador. Eu abordo a prostituta num púlpito, fora 1, 2, dizendo da lei de Moisés, mostrando as promessas da salvação contidas na cruz de Cristo. Agora eu anuncio ao pecador o julgamento de Deus. É assim, eu estou evangelizando ele. Eu estou tentando levá-lo à fé e ao arrependimento. Eu estou tentando levar a salvação a ele. E qual é o conteúdo da mensagem? O julgamento. Você agora sabe que o julgamento não pode ser omitido. E uma vez que você sabe isso, o que você deve fazer agora? Você deve mostrar a ele a certeza do julgamento divino. Você vai explanar as escrituras. Você vai conduzir o pecador por todas as escrituras. E você vai mostrar a certeza do julgamento divino. Você vai trazer convicções que esse julgamento é real. Que ele vai acontecer. Que Deus prometeu na palavra. Você vai provar a ele que o julgamento é bíblico, escriturístico, canônico. Você vai convencê-lo dessa verdade. E você vai por toda a escritura, mostrando a ele a certeza do julgamento. Veja só o que Hebreus diz enfaticamente. Esse versículo aqui é muito usado por o espiritismo, para provar a reencarnação. Meu irmão, aqui tem uma verdade muito maior do que só dizer que nós não nos reencarnamos. Olha essa verdade bombástica. Você já parou para refletir nisso? Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Sabe o que o escritor está dizendo aqui? Que o homem está ordenado morrer uma vez só. Aí você destrói a doutrina da reencarnação espírita. Mas ele está dizendo que imediatamente após a morte dos homens, eles estão diante de Deus para serem julgados. No momento que o homem deixa a vida, ele está diante do trono. Aos homens está ordenado morrer uma vez só. E imediatamente, é isso que o texto diz, imediatamente após a morte, vem o julgamento. Vem o julgamento divino. Você deve dizer isso aos pecadores. Agora a mulher está no leito de hospital, está com câncer terminal, está todo lá. Você vai dizer o quê? Você espera fazer o quê? Não acrescente mais dor a ele com fábulas. Ela não precisa enriquecer ali naquela hora. Ela não precisa ser curada. Ela não precisa de um carro novo, de uma promessa materialista. Ela precisa de esperança salvífica. Então você deve dizer, você está prestes a se encontrar com Deus. Você está prestes a comparecer no tribunal de Cristo. E isso é muito sério. Quando você faz uma viagem, quando você está com alguma infecção, você não pensa, você até pensa que pode morrer, mas você pensa que se você morrer imediatamente a sua morte, você será julgado?
você vai comparecer diante do trono de Deus? Você deve dizer aos pecadores a certeza do julgamento de Deus. Romanos 14:10. Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Diga isso aos pecadores. Todos, o apóstolo Paulo diz, todos vão comparecer. Eles sabem, quando tem uma audiência marcada, eles sabem que eles não podem atrasar. Eles sabem que vai ter alguém com a toga, sentado num trono, com um martelo. E quando a audiência é marcada, todos aqueles que foram intimados terão que comparecer. Há uma intimação no coração de cada pecador. E cada pecador, depois da morte, vai se apresentar ante o trono de Deus. Até os justos serão julgados. Todos estarão diante do tribunal de Cristo, serão julgados conforme as suas obras. Diga isso para os pecadores, evangelize-os mencionando o tribunal, evangelize-os mencionando o julgamento, evangelize-os mencionando o trono de Cristo. Diga para eles, diga para os políticos, diga para os drogados, isso bebam, bebam. Isso fumem, isso roubem, isso prostituam-se, pois vocês vão dar conta de cada ato desse no dia do julgamento. Eu conheci homens dos mais soberbos que você imagina, homens ricos, poderosos, que esnobam o evangelho, que odeiam isso aqui, mas sabe o que acontece? Com o passar dos anos, eu vi esses homens novamente, velhos, sentindo já a idade, sentindo já os efeitos, sentindo que iam morrer. Eu vi a soberba desses homens sendo quebrada, eu vi eles sendo humilhados, e como que se eles dissessem a mim, demonstrassem, eu estou preocupado com a minha morte, eu estou preocupado para onde eu irei, eu sinto que prestarei contas. Por que o pecador pode sentir isso, pastor? Porque Eclesiastes diz que Deus fez o homem e colocou a eternidade no coração dele. Há um imago Dei ainda no homem, a imagem de Deus no homem. O Espírito de Deus ainda contende com o homem, convence do pecado, da justiça e do julgamento. Não há ninguém que possa dizer, eu não creio, é mentira, eu não tive prova nenhuma. À medida que o tempo vai passando, eles se dão conta. E eles olham para trás, 60, 70, 80, 90 anos de pecados. E eles sabem que irão dar conta. Você deve dizer isso. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quer seja bom, quer seja mal. Você já imaginou esse dia? Leonardo Ravenhill diz, é bom você ir para a cama todo dia, pensando no julgamento. É bom você ir para a cama todo dia, pensando nesse dia. Ele mesmo diz um texto de 1 João, ó Senhor, não sejamos envergonhados com a tua vinda. Olha só, cada um receberá segundo o que tiver feito por meio do corpo, quer bom ou quer mal. Os pecadores precisam ser divertidos. Você vê o escândalo do mensalão, o escândalo da Petrobras, os escândalos. Você vê o Joaquim Borbaza, TSF, Tribunal Superior Federal, José Dirceu sendo julgado, etc, etc, etc. Ainda que esses homens escapem da justiça humana, ainda que Dilma Rousseff não seja condenada, ainda que Luiz Inácio Lula da Silva não seja condenada, ainda que o Tribunal Superior Federal os absolva, um dia eles estarão diante desse tribunal, e desse eles não vão escapar, desse não haverá corte de apelo, o veredito já está dado. E esses homens também devem ser advertidos, que eles serão julgados pelos bilhões que estão roubando, pelos milhões que estão matando, pelo que estão fazendo com nossas crianças. Você já imaginou quando esse governo, essa ideologia marxista, essa ideologia que promove o aborto,
a homossexualidade, que está destruindo as nossas crianças. Jesus disse: ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar. Essa mulher tem feito milhões de pequeninos tropeçar. Ai, a palavra ai quer dizer um oráculo de maldição. Ai dessa mulher, ai desses governantes. Agora, quem tem que chamá-los ao arrependimento? Quem deve ir a eles dizer: ei, não adianta vocês serem absolvidos nos tribunais humanos, não adianta propinas, não adianta queima de arquivo, assassinatos, não adianta comprar juízes, nesse tribunal vocês não vão escapar. Eles nem sonham o que esperam eles, e eles serão julgados pelo bem ou mal que fizerem. Olha esse outro texto, meu Deus do céu, Romanos 2:8. Já evangelizou assim? Já evangelizou? Assim? Eu fico bobo de ver esse evangelismo moderno, essas missões. Às vezes eles mandam mensagem e falam: pastor Paulo, eu evangelizei ontem e 49 pessoas aceitou Jesus. Faz 2 anos que eu estou pelejando para trazer uma pessoa para Cristo. Eu estava lá ontem, eu fiz um teatro, eu cantei uma música, eu fiz um coro e falei para eles alguns fragmentos do Evangelho. Eu quero ver você parar diante de pecadores. Eu quero ver você parar diante de estadistas, elitizados, políticos, policiais, feras, traficantes e dizer: vocês estarão diante do trono para serem julgados. Aí você vai ver que não vai ser 50 almas que vão vir dar um passo à frente. Olha o que diz em Romanos 2:8. O qual retribuirá cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Julgamento. Lê esses textos, passa por esses textos no seu evangelismo, passa por esses textos com os pecadores. O qual retribuirá? Quem retribuirá? Cristo, o justo juiz, Deus. Aonde ele retribuirá? No dia do julgamento. Romanos 2:16 é o versículo, um dos que eu mais tremo. Irmão, deixa eu dizer, se você não treme com a proclamação desse versículo, tem algo errado com você. Reavalie o seu cristianismo. Se isso aqui não estremece você, não tira a força das tuas pernas, não tira o teu sono. Olha o que esse texto diz. No dia em que Deus há de julgar, o que Ele vai julgar? Os segredos dos homens. Outra tradução diz: os segredos dos corações dos homens. Por meio de Jesus Cristo, o meu evangelho. Você não entendeu o texto. Você não entendeu. No dia do julgamento, vai estar você de um lado. E do outro lado, não vai estar a lei de Moisés. A lei de Moisés é inexorável, perfeita. Se tivesse do dia do julgamento você e a lei de Moisés para te comparar, já ia ser muito pesado. O texto está dizendo que de um lado vai estar você e do outro o homem perfeito, Jesus. Você vai ser julgado em comparação a Ele. E segundo o Evangelho, é um nível superior ao da lei. Os segredos do coração do homem serão revelados. Não são os pecados que eu conheço e você conhece. Esse tribunal é o único tribunal que tem competência para julgar foro íntimo. O que é foro íntimo? Você não pode ser condenado por um pensamento. O tribunal da terra não pode condenar você porque cobiçou uma mulher, porque se irou com o irmão, porque pensou homossexualidade. Eles não conseguem. Esse tribunal é o único que tem competência para julgar foro íntimo. Ele vai julgar segredos, pensamentos, fantasias. Ele vai julgar foro íntimo.
Isso aqui faz eu estremecer. O que o Paul Washer fala? Que se colocasse você aqui em cima, plugasse um cabo na sua mente, no coração, e colocasse no telão, e mostrasse tudo que você pensou só essa semana, você correria para outro continente em 2 horas. Nesse dia, vai acontecer isso. Para que ninguém diga no julgamento, nunca matei, nunca roubei, não tem necessidade de um salvador, você não precisa pregar para mim. Pago minhas contas em dia, sou uma boa vozinha, faço crochê. Aí Deus no dia de julgamento, você só faz crochê? Eu vou julgar teu coração. Quantas vezes você pensou com aquela agulha, espetar teu próprio neto? Isso só Deus vai saber. Só quem julga for o íntimo. Você deve, então, primeiro, mostrar aos pecadores a certeza de um julgamento. Você vive num mundo ateísta. Você vive num mundo com evolucionismo secular, que mostra que o homem é obra do acaso, que o homem não tem propósito, é só a matéria que tem valor, e que a hora que acabou, findou-se. Não, as escrituras dizem que temos almas que perecerão na eternidade, ou no inferno, ou estarão para sempre nos céus. Você deve advertir homens. Richard Baxter diz: vós pecadores possuem almas eternas e devem se preocupar com a sua morte. A certeza do julgamento. Segundo, como será o julgamento? Eu quero que você abra em Apocalipse 20, para ver como será o julgamento. Apocalipse capítulo 20, abre comigo. Como será esse julgamento? Apocalipse 20, verso 11. Vamos ler o texto. Apocalipse 20, verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos de em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além, o Hades, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo suas obras. Até aí. Como será esse julgamento, Marcelo? Como será esse julgamento? João, uma das visões mais espantosas das Escrituras, uma das revelações mais assombrosas. Você imagina o que João está vendo na ilha de Patmos? Aqui ele já está no 20º capítulo. Ele já viu as taças da ira, as 7 trombetas, ele já viu a grande Babilônia, ele já viu a besta que emergia do mar, ele já viu o trono com os arco-íris, os relâmpagos, ele já viu os 7 castiçais de ouro, as 7 igrejas da Ásia, ele já viu. Agora Deus deixa uma das revelações mais estupendas para o fim. Ele vê o juízo final. Ele vê todos os povos. E sabe quem que ele vê aqui? Sabe quem que ele vê aqui? Alguns de vocês estão aqui, ó. Você que fala, eu queria tanto aparecer na Bíblia. Ai, se eu tivesse na época de Moisés. Você está aqui. Aqui. Ele viu você aqui. E eu vou te dizer aonde que ele te viu. Quando ele diz aqui, eu vi os mortos. A palavra grega aqui é necros. Grandes, pequenos que estavam diante de Deus. Ele viu multidões. As pessoas que estão aqui, nesse trono, Denilson, são todas as pessoas condenadas de todas as épocas estão reunidas. Tem gente sentada aqui,
que não vai para o céu. Tem gente que está me ouvindo aqui e vai rejeitar o Evangelho. Tem gente que vai sair daqui e ainda vai pecar hoje. Você está aqui, ó, necros. Ele viu você nesse julgamento. É a única parte das Escrituras que é mencionado você. Aquele que não se arrependeu. Aquele que rejeitou o sangue de Cristo. Rejeitou o Evangelho. Está aqui. E por incrível que pareça, alguns que estão sentados aqui estarão de pé. Esse julgamento aqui, filho, ele não existe corte de apelo. Não é um julgamento para salvar. É só para sentenciar. É só para saber porque foi condenado. Olha que eu estou falando isso com tremor e temor. Eu vi um grande trono, ele começa com a palavra grande. No grego quer dizer megas. Daí vem a palavra mega. O que o grego mega quer dizer? Grande, exuberante, suntuoso, magnífico, majestoso. João está dizendo que viu algo, tudo que possa ser expressado da palavra grandeza. Foi o que ele viu. Era o tamanho desse trono, grande. O trono, viu um grande trono. Por que ele viu trono? Porque ele não viu outra coisa. Porque trono fala de julgamento. Essa aparição, ele não viu Jesus como o Cordeiro. Ele não viu Jesus como o curador, como aquele que faz milagres. Quando ele diz que vê o trono, é porque ele está dizendo que a visão com o trono está associada a juízo, julgamento. É o grande julgamento, é o suntuoso, imperioso, glorioso julgamento. A Bíblia diz ainda que o trono era branco. Por que ela dá essas definições? Branco. O branco fala da justiça, da santidade, da impecabilidade de Deus. Não vai haver corrupção nesse julgamento. Não vai haver propina. Não vai haver dolo. Não vai haver falha. É um julgamento perfeito. É um julgamento justo. É um julgamento reto. É grande. Mega enorme. É um trono. Essa visão está ligada a julgamento. Aqui não vai haver corte de apelo, não vai haver misericórdia, não vai haver segunda chance. Branco, a santidade e a justiça de Deus. E os que estavam sentados sobre ele. Quem estava sentado sobre esse trono? A Bíblia diz que Deus está no seu trono, mas a Bíblia diz que o Cordeiro também está no seu trono. O que está ali? Por que diz que aquele que está sentado, o que João está querendo ensinar? Que a perfeita expressão da divindade estará lá. Quem está sentado lá será o Pai, será o Filho, será a perfeita manifestação da divindade, pronta para julgar. É como um juiz togado, é como um juiz justo, esperando a fila dos detentos, dos penitentes, a julgá-los um por um. Cristo estará sentado nesse trono imenso, enorme, cheio de justiça, pureza, majestade, e Ele julgará. Olha o que a Bíblia ainda diz: de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. John MacArthur diz que o esplendor do trono é tão grande, que a palavra grega fugiu, significa buscou um lugar de refúgio, foi arrastado, lançado para fora. A criação vai fugir desse julgamento, vai ser tirada de lado, não vai haver espaço para a terra, para o universo, as estrelas vão ser todas retiradas, fugirão para estar só Deus e as criaturas serem julgadas.
fugiram da presença, fugiram daquele lugar. Reparem, há visões do trono de Deus em toda a Bíblia. Uma das primeiras é em Isaías 6. Isaías vê o trono, vê o manto, o séquito, anjos, vê anjos cantando, o trisságio angelical, santo, santo, santo é o Senhor. O segundo trono está lá em Apocalipse 4, vê arco-íris, relâmpagos. O primeiro trono tem graça, tem louvor, tem adoração. O segundo trono tem aliança, o arco-íris. Trovões, mencionando os trovões do Sinai. Esse trono não tem nada. Não tem anjos cantando. Não tem aliança. Não tem misericórdia. Esse trono só está o justo juiz. Ele não fará outra coisa a não ser julgar. Não vai haver trisságio angelical, não vai haver alianças. Tudo que vai ser ouvido naquele dia é: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não há som, não há anjos, não há céu, lua, estrelas, mares. Só o juiz julgando. Fugiram. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Ricos, pobres, pequenos, grandes, alfabetizados, analfabetos, holandeses, orientais, africanos, de todos os povos, de todas as épocas, de todas as classes, estarão aqui, diante dele. E os mortos. Você não fica pesado de saber que João pode ter visto você? Não, pastor, a sua interpretação, a sua exegese, não. Ele viu os mortos a serem julgados, que estarão lá. Todos. Porque os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Quem foi que viu o dedo na parede dizendo: Menê, tekel, uparzim, pesado foste na balança, você vai ser pesado. E quem vai estar ali entre os mortos? Achado em falta fostes, dividido será o seu reino entre os medos e os persas. Aquele que foi pesado e achado em falta estará aqui. Grandes e pequenos que estavam diante. Tem uma tradução que diz que estavam em pé. Por que não estavam deitados? Por que não estavam sentados? Por que Deus não fez cadeirinhas? Porque eles estão diante de uma audiência. É quando os prisioneiros, as celas das prisões abrem. Eles vão diante do juiz, todos em fila, de pé, porque serão sentenciados, julgados. Eles estão ali em posição de julgamento, esperando uma audiência, estão de pé. Esse de pé diz que eles estão se preparando para serem julgados. Assim vai ser o julgamento. E abriram-se os livros. E abriu outro livro, que é o livro da vida. Esse aqui não dá para eu explanar, que isso aqui dá umas 3 pregações, por favor. Abriu-se os livros. Que livro é esse, Mauri? Por que vai abrir livro no meu julgamento? Esses livros são os livros dos registros. Você vai saber por que você vai ser julgado. As suas obras vão estar registradas nesse livro. Os pecados. Ali vai se abrir os segredos do coração dos homens. Os pecados ocultos. É isso que o trono vai fazer. Expor tudo que esteve
oculto. E vi outro livro que é o livro da vida. O que é o livro da vida? No livro da vida contém somente o nome dos salvos. Aquele livro vai ser aberto para mostrar que essas pessoas que estão sendo julgadas no tribunal não estão inscritas nesse livro. Conforme as obras que forem abertas no livro dos registros, elas demonstrarão a condenação do pecador, que ele está fora do livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui é a hora do Senhor colocar o plug. Pum. Vamos começar. Vamos? O quê? Vamos? Pum. Agora vocês vão ser julgados, segundo as suas obras. Folha por folha, página por página desse livro. Cada um será julgado. Segundo suas obras. E deu o mar os seus mortos, que nele havia. E a morte e o Hades no grego, mundo dos mortos, deram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado. Sabe o que o escritor quer dizer aqui? Ele está se referindo a Jonas, a terra, os oceanos, os sepulcros, os túmulos, a terra que não aguenta mais viver com os pecadores. A terra, o planeta, a criação, que não suporta mais a presença desses fascínoras, ela vai vomitá-los para Deus. Ela vai entregar Mussolini, Stalin, Hitler, Jack o Estripador, os assassinos, estupradores, mentirosos, vai devolvê-las a Deus. E vai dizer, tome, julgue-os, condene-os, mate-os. É Jonas. Quando estava 3 dias dentro do peixe, o peixe vomitou Jonas. A terra vai vomitar. Vai haver uma ressurreição de pecadores para o dia do julgamento. Eles vão viver. Você pode dizer para ele: a morte não vai te livrar, não. Eu estava pregando um dia para um rapaz, 50 anos. Ele estava com AIDS, fase terminal. Ele pesava 43 quilos. A AIDS estava comendo. Ele já não via direito, não ouvia direito. Pedaços da sua boca estavam se espedaçando. O relógio dele passava pelo braço inteiro, de tão magro. E eu pregando, ele com dor, dizendo: eu tenho pedido para Deus, Deus me leva. E Ele não me leva. Eu disse para ele: sabe por que Ele não te leva? Porque se você morrer, você vai parar no inferno imediatamente. Eles serão vomitados, ressuscitarão. E cada um foi julgado segundo as suas obras. Como será o julgamento? Será desse jeito. Ninguém vai escapar. Eu quero ver onde vai estar aqui Ronald Reagan, onde está Fernando Henrique Cardoso. Eu quero ver onde vai estar Vladimir Lenin, Joseph Stalin. Eu quero saber o que eles farão aqui, aliás. Eles estarão aqui. Eles darão conta aqui. Só que não só está grandes aqui, também está pequenos. O que tem? Não, eu não matei 56 milhões de judeus. Eu não matei bebês. Sim, ele vai julgar os grandes. Depois ele vai julgar os pequenos. Mesmo que não tenhamos cometido crimes hediondos. Você sabe qual é o maior pecado? Qual você acha que é o maior pecado? É matar 6 milhões de judeus? Não. Eu vou dizer qual que é o maior pecado, Fernando Martins. Só o seu.
O maior pecado é rejeitar a oferta da salvação, é calcar os pés do sangue da nova aliança, é profanar o Espírito da graça, é rejeitar deliberadamente o sacrifício de Cristo, é as portas da graça estarem abertas, as portas da misericórdia, e você dizer: não, eu não quero. Não precisa de matar 6 milhões de judeus para fazer isso. Como será o julgamento? Eu estou terminando já. Por que serão julgados? Por que eles serão julgados? Ou pelo que serão julgados? Nesse julgamento. Por seus pecados, pela rebeldia contra Deus e rejeição a Cristo. Você vai evangelizar os pecadores e eles perguntarão: por que eu serei julgado? Você deve dizê-los, ensiná-los por que necessitam passar por julgamento e por que eles serão julgados. Serão julgados pelos seus pecados, pela rebeldia contra Deus e a rejeição contra Cristo. Primeiro, pelos seus pecados, olhe lá, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você vai dizer: o preço, a paga pelo pecado é a condenação. Mas aí o pecador pode devolver para você e objetar: não, mas eu não pequei, eu não peco. Você continua então com Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Você vai dizer para o pecador: eu acredito em você, eu acredito na Bíblia. E a Bíblia diz que todos pecaram, inclusive você. Então eu fico com a Bíblia. Mas ainda ele pode objetar: eu posso até pecado, mas eu não sou tão ruim assim, eu sou bom. Você vai para Romanos 3,11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há um justo sequer. Não existem homens bons, não existem homens que não pequem, não existem aqueles que não transgridem. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Você vai dizer para eles: primeiro, são julgados pelos seus pecados. Segundo, são julgados pela rebeldia contra Deus. Olha esse texto, se descreve bem os pecadores ou não. Romanos 1, 18, 23. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto, olha só, tendo os pecadores, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Agora era o pecado. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, quadrúpedes e de répteis. Vocês serão julgados, pecadores, pela rebeldia contra Deus. O mesmo texto diz do que Deus se pode conhecer, nele se manifesta. A criação é a prova da existência de Deus para que os homens fiquem inexcusáveis. Tendo o conhecimento de Deus, não deram glória a Deus, se rebelaram contra Deus, rejeitaram o conhecimento de Deus, por isso serão condenados. Terceiro, por que serão julgados? Pela rejeição a Cristo. Veja o que diz. João 3,18. Quem crê nele não é condenado. Todo mundo gosta dessa primeira parte. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qual é a causa da condenação aqui? Quem crê não está condenado. Mas qual é a causa de ser condenado? Não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Rejeitou a Cristo, a divindade de Cristo, a obra de Cristo, a cruz de Cristo, o perdão de Cristo, a misericórdia de Cristo, a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Todo mundo gosta desse, evangeliza com esse.
que você não evangeliza com o resto do versículo? Por que você não evangeliza com o resto do versículo? Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Uma das causas do julgamento é não crer no Filho, é rejeitar a Cristo. Aquele que crê no Filho tem a vida. Lindo o versículo, mas a continuação é bíblica também. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Primeiro nós temos que enfatizar o pecador, a certeza do julgamento. Perdão. Depois temos que enfatizar ao pecador como será o julgamento. Depois, por que serão julgados nesse julgamento. Agora, como é que é? Ah, tá. Agora, por quem serão julgados? Por quem serão julgados? Cadê? Por quem serão julgados? O próprio Cristo julgará todos aqueles que rejeitam seu sacrifício, a mensagem do Evangelho, e continuam nos seus pecados. Olha o que diz a Bíblia: o próprio Cristo é quem julgará. Você nunca pensou que seria julgado pelo Cristo? Que o Cristo lindo, que curou cegos, pegou bebês no colo, ressuscitou mortos, ele julgaria. Mas a Bíblia diz que o próprio Cristo é quem julgará. Por quem serão julgados? Deus deu a Jesus o poder de julgar, João 5:22. E também o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Ele é quem julgará, Ele é quem estará sentado no trono, Ele quem vestirá a toga de juiz. Cristo, o justo juiz, é quem julgará. Atos 10, 40 e 42. A este, quem? A este Jesus, ressuscitou Deus ao terceiro dia. E testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Cristo é quem julgará. 1 Pedro 4:5. Os quais quem? Os pecadores hão de dar conta ao que está preparado. Quem está preparado? Jesus, para julgar vivos e mortos. Ele quem julgará. É Ele que subiu às alturas. É Ele que no Salmo 24 os anjos gritam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Os anjos: quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Levantai as portas, suas cabeças, levantai os portões eternos, e entrará o Rei da Glória. Então eles gritam: mas quem é? Quem é digno de pisar esse palácio, de abrir esses portais? Quem é o Rei da Glória? Ah, o Cristo vitorioso, ressurreto, cheio de glória, diz: o Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Cristo vitorioso, é Ele quem passa por aqueles portais, é Ele quem julgará no trono os pecadores, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar vivos e os mortos. Esse julgamento vem na forma de ira. Você sabia que o cordeiro se ira? Claudião, sabe como que ele vai julgar essas pessoas? Olha como ele vai julgar. Você nunca gosta de ler esse versículo, né? Nem o outro que eu vou ler. Por quê? Você já imaginou evangelizar alguém com isso aqui? Evangeliza os reis, os grandes, os poderosos, os maconheiros, as prostitutas, os mentirosos, os arrogantes, os soberbos, dizendo: o julgamento pelo qual você será julgado por Cristo. E esse julgamento vem em forma de ira.
Apocalipse 6, 15, 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O julgamento vem em forma de ira. Apocalipse 14, 10. O julgamento vem em forma de ira. Diz: também este quem? Os julgados, os condenados, os pecadores. Este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos. E diante de quem? Quem que vai estar no inferno? Quem que vai atormentar? Quem que vai julgar no inferno? Quem que vai despejar a ira de Deus no inferno? Satanás, pastor. É o diabo. Não. Quem vai estar lá? Olha o que a Bíblia diz. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite. É o Cordeiro que despejará a ira de Deus. É o Cordeiro que julgará os pecadores. Esse julgamento vem em forma da ira. A ira do Cordeiro. Prega isso para eles. Estou terminando. Qual é a sentença do julgamento? Você está evangelizando. Lembrando que eu estou te ensinando como evangelizar. Evangelizando, usando o julgamento. Agora você vai dizer ao pecador: qual será a sentença desse julgamento que eu passarei, caso não aceite Jesus? Eu vou te responder uma coisa. É a mesma sentença que você, que está aqui, e é fofoqueiro, linguarudo, você que está aqui, e não você que está aqui e mente, faz coisa errada, e não se arrependeu, é o mesmo julgamento para aquele que não recebeu a Cristo, não se converteu, não nasceu de novo. Vamos ver. Qual será a sentença desse julgamento? Olha o que Deus diz. Apocalipse 20, verso 11 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A sentença desse julgamento é o inferno. Advirta as pessoas do inferno. Diga a elas que depois do julgamento tem a sentença, o justo juízo de Deus, a ira de Deus despejada, a condenação eterna ao inferno. Aqui ele está terminando de narrar o julgamento. Ele diz: a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Essa é a segunda morte, é a sentença. Quem mais? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Apocalipse 21, 8 ainda diz o que é a sentença do julgamento. Mas quanto aos tímidos, incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como enxofre, como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Qual será a sentença do julgamento? Serão condenados ao sofrimento eterno. Pregue isso aos pecadores, não omita a doutrina do inferno a eles. Diga que serão julgados, diga que poderão ser condenados, diga que se forem sentenciados, irão ao inferno. Você deve proclamar o julgamento divino na pregação do Evangelho, assim como Paulo, chamá-los ao arrependimento. Pastor,
A pregação do julgamento pode ajudar a grande comissão? Pode. O que a grande comissão consiste? Levar pecadores ao arrependimento e à fé. A mensagem do julgamento pode fazer isso? Olha o que Paulo diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Grande comissão. E qual a mensagem que ele usou para trazer arrependimento a eles? Porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Como ele fez isso? Com a pregação do julgamento. Dessa maneira o pecador é levado ao arrependimento e à fé. Assim ele obtém pela graça de Deus a salvação. Vamos pregar o Evangelho. Essa é uma das 3 maneiras de levar o pecador ao arrependimento à fé: anunciar o julgamento dele. E eu quero fazer isso com você também, minha irmã, você que está resistindo. Esse trono, presta atenção, o trono do Apocalipse 4 tinha trovões, trovejava, ok? O que tem? O Monte Sinai, quando Deus descia com a Shekinah, trovejava. O trono branco não tem trovões. Mas isso é bom, né? Não. O que significa? O trovejar era o anúncio de Deus, era a exortação, era a palavra profética, era um ato de misericórdia, chamando os pecadores. Quando esses trovões saíram, significa que cessou a misericórdia. Talvez você ouve essas mensagens, como são duras. Por que o pastor é tão duro? Porque são tão ásperas. Porque Deus trovejando: pecador, venha, pecador, se arrependa, pecador, converta-se, a esperança, venha, venha, abandone sua vida de pecados. Hoje Deus ainda está aqui trovejando. Hoje Deus está aqui ainda clamando: venha, 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 venha. Deixa eu dizer para você, você não precisa morrer nos seus pecados. Você não precisa ir para o inferno. Eu não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor, mas que ele se converta do seu caminho. Você não precisa continuar na sua arrogância, na sua ignorância. Pode ser seu último dia. Esse sermão pode ser usado tanto para te salvar, quanto para condenar você. Abandone a bebida, o cigarro, o álcool, a mentira, o jogo, o dinheiro sujo, a imoralidade. Arrependa-se, porque depois da sua morte vem o julgamento. Você não vai poder correr, você não vai poder levar um advogado com você. Você vai estar nu diante daquele trono. Não confia na sua justiça, não confia nos seus méritos. Corra para Cristo, corra para Cristo. Pastor, o senhor não sabe quem sou eu, o senhor não sabe o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando, o senhor não sabe o assassino, o facínora que eu sou. Não pode haver perdão para um monstro como eu, não pode haver uma segunda chance para um canalha como eu. Ele não pode me aceitar. Você está errado. Ele pode. Ele pode. Isso é orgulho, isso é arrogância. Olhai para mim, vós, todos os termos da terra, e sereis salvos. Olhe para Ele. Pare de confiar em você. Despoje das suas obras. Despoje do seu orgulho, diga: eu necessito de um Salvador, eu sou pecador, eu necessito de perdão, de redenção, expiação, propiciação, misericórdia. Corra para Ele. Eu vou te dizer a última coisa. Escuta, eu encerro. Esse trono que eu preguei
é o do julgamento. Ele acontece na sua morte. O trono hoje que você vê, hoje, para você, não é do julgamento. É o que está em Hebreus 4. É o trono da graça e da misericórdia. Qual que você vai escolher, periquito? No dia da sua morte, é o trono branco. Você vai ser condenado. Hoje, é o trono da misericórdia. É o da graça. Podem vir, que vocês vão encontrar graça e achar misericórdia. Não esperem o trono do juízo. Não esperem. Uma eternidade é tempo demais para passar no inferno. Corram para a misericórdia. Eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. O que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Venham, pecadores, despojem do orgulho, despojem do pecado que tão tenazmente te assedia. Corra para Cristo. Ele está no meio de nós e é poderoso para salvar. O Filho do Homem não veio na terra julgá-la, mas veio salvá-la. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu preciso fazer, pastor, para não ser julgado nesse trono, para ser achado justo diante de Deus? Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se, confesse-os e creia, lance sua esperança em Cristo. Nesse exato momento, você é justificado. Feche os olhos, curva a sua cabeça.